Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o empresário que denunciou o esquema de favorecimento no Ministério da Educação disse que nunca percebeu a participação de Milton Ribeiro em negociações consideradas suspeitas. A reportagem é de Vitor Hugo Salina. Foi a partir das denúncias do empresário Edivaldo Brito que a Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e 2 pastores, suspeitos de envolvimento em um esquema de favorecimentos na distribuição de verbas dentro do Ministério da Educação. Quando o Arilton me liga e pede passagem de avião, até que se ele pedisse a passagem para ele e para o pastor Gilmar, eu ia entender que eles viam fazer o culto à noite e que não teria problema, eu não teria condição no momento, mas iria fazer o que eu fiz. Só que aí começa uma pressão muito grande, xingamentos por parte do Arilton, não vou chamá-lo de pastor, porque ele não é digno de usar essa nomenclatura. O Arilton começa a fazer pressão. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, Edivaldo explicou que sempre considerou Milton Ribeiro um homem sério, mas ressaltou que o comportamento de Arilton Moura não era digno de um pastor evangélico. Aconteceram pressões dele, palavras pesadas, pressão. Eu para apresentar o evento, mandando mensagem de WhatsApp, e eu vi que realmente não era uma boa companhia para o ministro. Eu sempre o considerei um homem sério, um homem honesto, um homem de Deus. Edivaldo Brito reforçou que nunca percebeu qualquer participação de Milton Ribeiro em negociações suspeitas à frente do Ministério da Educação. E aí eu relato para o ministro o que aconteceu. E eu posso afirmar categoricamente que a minha visão, quando eu falo com as pessoas, meu olho está linkado no olho de quem eu estou falando. E o ministro levanta suas mãos, coloca a cabeça e diz: é grave, é sério isso. É sério isso. E eu quero tomar providências agora. Bom, a entrevista à Jovem Pan, para rever essa entrevista, é só acompanhar as informações no Panflix e girando os nossos comentaristas sobre essas declarações. Cristina, Grêmio, essas declarações indicam o que na sua avaliação? Olha, na verdade estão confirmando o que o próprio Milton Ribeiro dizia ainda enquanto ministro, né? Que tão logo ele soube, de forma anônima, ele soube que poderia estar ocorrendo alguma irregularidade ali, alguém, terceiros, né? Esses ou outros pastores usando nomes de servidores públicos e do próprio ministro para tentar conseguir algum benefício junto a prefeitos, ele encaminhou a denúncia para a Controladoria Geral da União e foi a CGU que, caminhando com essa investigação, repassou para a Polícia Federal, agora responsável por isso. Então, as investigações estão caminhando e confirmando, e também outros elementos surgindo, outros depoimentos aí, e confirmando o que o ex-ministro dizia lá atrás enquanto era ministro. É claro que precisa continuar essa apuração e é por isso que eu defendo que seja feita pelos órgãos competentes e não por senadores incompetentes com interesses meramente eleitoreiros, que é o que a gente sabe que se pretende com a CPI do MEC. Precisamos da investigação, é preciso esclarecimento, é preciso transparência e punição se houver confirmação de crimes cometidos aí, especialmente se envolver servidor público. Até esse momento não sabemos se houve envolvimento de servidor público. Ô Pena, o escândalo no MEC pode ser realmente grave, sério, as denúncias virem a ser confirmadas ou pode ter muito exagero aí, tentativa de prejudicar o presidente? Olha, já está bem claro que os indícios de corrupção no MEC no governo Bolsonaro são muito fortes. E eu acho que o próprio pastor Milton Ribeiro foi apenas um envolvido pelo próprio Bolsonaro nesse esquema. E o Bolsonaro já confirmou na live de quinta-feira que houve tráfico de influência. Ele diz, palavras dele, abro aspas, Bolsonaro diz, não houve corrupção, o que houve foi tráfico de influência. Tráfico de influência é crime, é artigo 332 do Código Penal. Mas é mais do que isso. Se a gente pegar a cronologia dos fatos, vai ver que esses 2 pastores, o Gilmar e o Ayrton, eles estavam no Ministério da Educação, agindo no Ministério da Educação desde janeiro de 2019. Tiveram 45 encontros com o presidente Bolsonaro ou com pessoas próximas a ele no Palácio do Planalto entre 2019 e 2021, quando o pastor Milton Ribeiro assumiu o Ministério da Educação. Ato contínuo, esses pastores faziam esse tráfico de influência já confessado pelo presidente Bolsonaro e vendiam lugares para eventos do ministro. Além disso, esses pastores foram denunciados por prefeitos por cobrar propina para liberar recursos do Fundo Nacional
Nacional de Desenvolvimento da Educação, um fundo que tem 56 bilhões de reais de orçamento. Eu já citei outros escândalos no começo do jornal, vou citar mais um escândalo de 2019, no valor de 4,3 bilhões, numa escola do interior de Minas Gerais, onde foram comprados 30 mil laptops para uma escola que tem apenas 255 alunos. São 118 laptops por aluno. Então, tudo leva a crer que esses pastores agiam em nome de Bolsonaro. E por que eu digo isso? Porque o próprio Milton Ribeiro foi gravado dizendo que esses pastores foram indicados por Bolsonaro para fazerem essa intermediação. E, ato contínuo, ele deu uma declaração na Polícia Federal. Na Polícia Federal tem um depoimento dele dizendo que os pastores foram indicados por Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro diz: houve tráfico de influência. Então, é preciso investigar. Pode ser na CPI, pode ser por parte dessa Polícia Federal que remeteu o caso para o Supremo Tribunal Federal, mas tudo indica que a corrupção dentro do Ministério da Educação é grave, que tem um esquema montado com um gabinete paralelo e, o pior de tudo, que esses pastores foram indicados pelo próprio Bolsonaro para fazer esse esquema de corrupção. Ricardo Salles, essas declarações amenizam um pouco a situação do ex-ministro? Veja, uma coisa é o presidente fazer uma indicação de religiosos para conversar com o Ministério, uma vez que essas pessoas estão sempre em Brasília. Outra, muito diferente, é essa insinuação de que o Bolsonaro indicou pessoas para fazer tráfico de influência ou para fazer ato de corrupção. Não é verdade. Essa é uma situação bastante distinta. Uma coisa é você fazer uma indicação, dizer, olha, esses pastores apoiam politicamente, ou tal grupo apoia politicamente o governo, receba-os bem, abra as portas para eles serem ouvidos. Isso na política existiu e sempre existirá. Agora, muito diferente é insinuar que o presidente fez essa indicação dizendo, olha, eles vão fazer um esquema aí para mim. Isso não aconteceu. Evidentemente não aconteceu e ninguém está dizendo que foi isso que aconteceu. A própria fala do Milton Ribeiro lá atrás, quando ele diz, naquele áudio que foi gravado e vazado, aquele áudio diz, a primeira frase dele é: nós aqui prestigiamos, ele diz lá, nós aqui prestigiamos os municípios que mais precisam. E, em segundo lugar, os indicados pelo pastor fulano de tal, fala lá o nome do pastor. É claro que ele está fazendo um ato de cortesia para o tal do pastor que está ali presente. Ele não está dizendo que o pastor faz, resolve, etc. Não é isso. Agora, precisa haver investigação, não há dúvida. Mas não pode se criar uma narrativa diferente daquilo que tem nos autos e daquilo que aparentemente aconteceu. O que parece realmente que aconteceu, que é algo muito comum em Brasília, é esses ratos que ficam cercando o funcionalismo, entra ministro, entra dirigente, sai dirigente, eles estão sempre ali tentando morder alguma coisa. Então é preciso ficar muito atento a esse tipo de situação. Por outro lado, não se está falando do local onde tem esses dezenas de bilhões citados aí pelo Pena, que é o FNDE. É o FNDE, não o ministro de Educação, que faz as licitações. É o FNDE que compra os tais kits de robótica, ônibus escolares, carteiras escolares, enfim. Se há um órgão que precisa de fiscalização dobrada, não há dúvida que é o FNDE, porque a grande maioria dos recursos está ali. E o ministro da Educação não tem ingerência direta sobre o FNDE. É uma autarquia com autonomia. Então, se for fazer uma investigação a sério na Polícia Federal, o que eu acho que tem que fazer, ela tem que adentrar realmente no que acontece no FNDE. Pena pediu a palavra de novo? Sim, porque isso está confirmado pelo próprio Bolsonaro. De novo, é o Bolsonaro que está dizendo: houve tráfico de influência, artigo 332 do Código Penal. E esses pastores estão lá desde 2019. Não dá para dizer que eles estavam ali porque foram recebidos uma vez ou outra. São 45 agendas públicas, fora as agendas privadas, públicas com o presidente da República. E quando foi preso, o pastor Arilton disse o seguinte: se mexerem com a minha família, eu entrego todo mundo. Então tem muita coisa aí para ser investigada. Não dá mais para o governo dizer, não tem corrupção no governo Bolsonaro. Tem um grande esquema de corrupção e há a suspeita de que o próprio Bolsonaro indicou os pastores, que pediram propina para esses prefeitos. Como que isso não pode ser investigado? Como que não há indícios de corrupção? São indícios muito fortes. Eu citei apenas um caso. No começo do jornal eu citei o caso de ônibus superfaturados, citei o caso dos kits robóticas em Alagoas e mais.
mais. O Salles tem razão, tem que ser investigado o FNDE também. Quem é o diretor-presidente do FNDE? É o antigo chefe de gabinete do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Então está tudo muito interligado. A corrupção parece ser endêmica no Ministério da Educação através de um gabinete paralelo formado por esses pastores que negociavam propinas. E repito, propinas em barra de ouro e até em bíblias, gente. Em compra de bíblias com o rosto do próprio ministro da Educação. Acho que talvez o ministro da Educação até não seja o principal culpado nesse esquema de corrupção. Talvez ele seja um bode expiatório, mas há sim indícios fortes de que o presidente Bolsonaro está envolvido ao ter indicado esses pastores que são íntimos dele e da mulher dele, que frequentam o Palácio do Planalto e tiveram 45 encontros públicos com o presidente. É preciso investigar isso com muito rigor. Os indícios são muito, mas muito claros. Não dá para concordar com esse discurso, Felipe Salles, desculpe, já te dou a palavra, porque assim, você está confundindo indício com confirmação, com julgamento, com condenação feita, dizendo que não dá, que dá para... Você está afirmando que há corrupção no governo Bolsonaro, no governo inteiro, você está ampliando e colocando uma narrativa aí que é só para sustentar uma oposição ao governo. A gente sabe que você faz oposição e você está no teu papel. Agora, você queria afirmar algo que ainda está em investigação e que não tem uma ligação comprovada e dizer que pelo fato de o presidente ter falado em tráfico de influência, ele está confessando que ele fazia tráfico de influência, vai uma longa distância, né?